do meu espaço, vereador Lucas. Procedência, vereador Lucas, ocupa o espaço do grande presidente. Declaração de líder do Patriota. Bom dia, presidenta Denise, colegas vereadores, em especial aqui a minha saudação aos meus colegas servidores públicos. Que dia bonito na Casa do Povo, em que nós temos essa casa repleta de sonhos, de lutas e de trajetórias de vidas. Isso é muito importante. Mas eu venho aqui, mais uma vez, para falar sobre o tema da reforma da Previdência, e eu quero fazer um diálogo aqui, na minha fala, com os meus pares edis e também com todos que nos acompanham, para trazer alguns elementos fundamentais para essa discussão. Ontem, aliás, sexta-feira, no final da tarde, nós fomos convidados para uma reunião, juntamente com o prefeito e a assessoria Lumens, que trouxe números para a reforma da Previdência. E eu, que sou vereador, líder da bancada de oposição, não tenho problema algum de falar com o prefeito. Aliás, temos uma relação amistosa e republicana, como qualquer vereador dessa casa precisa ter. E fui à reunião para buscar mais informações. Na reunião com o prefeito utilizou um termo chamado remédio amargo para se referir à reforma da Previdência. Eu tenho certeza que várias das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aqui no plenário são da área da saúde. E eu pergunto para vocês, Amargol resolve pedra na vesícula? Não resolve. Assim como a reforma da Previdência não resolve o tal apresentado déficit atuarial. E eu começo a minha fala tratando em números, até porque quando nós falamos da Previdência, do nosso fundo de aposentadoria, construído com muita luta, sangue e suor, se trazem números vultuosos, bilhões, cifras imensas, que diferem da grande maioria do vencimento dos nossos colegas servidores. Ontem, o déficit apresentado gira em torno de 6.600 bi, algo mais ou menos desse montante. Pois bem, a reforma que deforma, ela não resolve o problema do déficit. E aí a minha pergunta, e de outros colegas servidores, foi a seguinte: caro prefeito Adiló, nós vamos fazer uma reforma que altera a idade, que aumenta a alíquota, que modifica a aposentadoria especial, para não resolver o déficit. Como é que o senhor resolverá o resto desse déficit? A resposta não foi esse silêncio, mas ela não foi conclusiva. E não tendo uma resposta conclusiva, eu trago um elemento que é fundamental nessa discussão. Daqui 2 anos, 3, 5 ou 10, nós teremos outra reforma da Previdência para penalizar os servidores? Esse é o questionamento que nós temos que fazer. Porque senão, nós não podemos aprovar uma reforma que penaliza os servidores, que amplia a alíquota, sem que resolva-se o problema. Porque o que se diz como argumento é que o problema vai ser resolvido, e não será. O problema não será resolvido. Tem um outro bode na sala, que nós precisamos conversar e que está passando desapercebido por grande parte dos colegas servidores. Eu não sei se os colegas servidores têm noção, que é o seguinte: vejam que a gente estuda, né? É importante a gente se imbuir, né? Ir atrás de informações, para quando votar nessa casa, a gente vote com a certeza, porque isso vai ficar na história da nossa cidade. Vai ficar na história da nossa cidade. Nós temos dois PLs em discussão, tratando do referido tema. O PLC 35, que é o da reforma da Previdência, e o PLC
36, que é da segregação de massas. Esse nós quase não falamos sobre a segregação de massas. E ontem, o atuarial fez uma explicação de que nós teremos uma mudança de regimes entre servidores que entraram até uma determinada data e outros não. Mas o que é mais complicado? O mais complicado é o seguinte, e eu reafirmo isso, de que os penalizados serão os servidores. Hoje, a alíquota patronal é de 16%. Como a legislação estabelece, em razão do déficit, o patronal tem mais uma alíquota de 46% e mais 6%, gira em torno de quase 76% de alíquota patronal, em razão do déficit. O prefeito apresenta isso como um condicionante para a ingovernabilidade da cidade. E saibam a todos os que nos acompanham, o prefeito disse, se a reforma não for aprovada, não tem salário ano que vem. Nós não vai ter dinheiro para pagar salário, nem folha, nem nada. A fala é do prefeito. Mas eu quero me ater à lei. Eu quero me ater à lei, porque é o mais grave. No PLC 36, eu disse para vocês que a alíquota patronal era de quase 70%. Enquanto os pensionistas que não tinham alíquota passam a pagar no mínimo 14%. Então, lá no PLC 35, no artigo 6º, isso é a proposta que nós recebemos. Isso não é fake, não saiu da cabeça de ninguém. Veio da mão imaculada de alguém que construiu essa reforma. E diz o seguinte, a receita do fundo de repartição simples constituir-se-á, mesóclise aqui, de contribuição obrigatória dos órgãos da administração direta, autárquica, fundacional, do Poder Executivo, da Câmara de Vereadores, com alíquota patronal de 28%. Então eu pergunto, se aumenta a alíquota para aposentado e se diminui a alíquota patronal, e tem mais um bode na sala, tem mais. Seguindo no artigo 6º, lá na linha A, ela diz o seguinte, a alíquota complementar correspondente a 72% oriundo do Poder Executivo Municipal a incidir sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos vinculados ao magistério. Eu pergunto, vai pagar a alíquota suplementar com o valor do Fundeb? Com o valor do magistério? Não, não e não. Essa reforma tem incongruências graves. A lei de segregação de massas tem incongruências graves. Ontem, quem nos disse que o passivo atuarial não será resolvido, não foi o prefeito, não foi a administração, foi o assessor, o atuarial contratado pela empresa Lumens. Ele disse isso e mostrou no gráfico. O déficit se mantém. E eu perguntei várias vezes ao prefeito, prefeito, como vai ser resolvido? Eu lembro que o vereador Scalco fez esse questionamento, e outros vereadores, como vai ser resolvido o restante do déficit? E a resposta não foi conclusiva. O sindicato, e aqui eu saúdo a luta do Sindiserve, na pessoa da professora Silvana Piroli, que tem demonstrado galhardia nesse processo. Eu lembro que o sindicato apresentou como proposta o fundo garantidor. E ontem o prefeito fez menção ao fundo garantidor. E aí eu pergunto, no PLC 35... colega professora Silvana e companheira e amiga, o fundo garantidor está relativizado. Ele não está posto, ele está relativizado. Poderá ser criado o fundo. Aí tem alguma mosca nessa sopa que não casa. Então eu estou fazendo essa fala, que é uma fala de um servidor público, mas antes de ser servidor público eu sou cidadão,
e defendo o serviço público. E, por fim, quero dizer, com essas incongruências, com esses bodes na sala, a reforma não pode ser votada. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, aos secretários e secretárias que estão fazendo assédio moral e dando bafo na nuca para servidor não vir aqui nesse espaço, eu quero dizer, CC passa, FG passa, e nós servidores permanecemos. Se isso estiver acontecendo com qualquer servidor, nos procure, porque isso é assédio moral e nós denunciaremos no rigor da lei. Era isso, presidenta, muito obrigado. Obrigada. Vereador